Olá! Hoje nós vamos ver a comparação entre as células procariontes e eucariontes. A célula procarionte é uma célula muito simples. Por que ela é uma célula simplificada? Porque são células desprovidas de núcleos. Então nós falamos que esses indivíduos, os indivíduos procariontes, que apresentam as células procariontes, eles são indivíduos anucleados. Além deles serem anucleados, eles apresentam poucas organelas. Então nós não vamos encontrar estruturas tão complexas, lisossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso. Para poder ter essas organelas um pouco mais especializadas, a célula demanda de outras especializações que os procariontes não vão apresentar. Além disso, geralmente a gente tem o reino Monera, que é o reino que vai abrigar os procariontes. Então a sua maior constituição aí são as bactérias. Então, quando a gente fala em indivíduos procariontes, a gente está falando geralmente de bactérias. E as bactérias, nós sabemos, são indivíduos unicelulares. Então, isso tudo é muito diferente quando a gente vai trabalhar com os indivíduos que são eucariontes. Eu é uma palavra que vem do latim que significa verdadeiro, né? Então, significa que esses indivíduos, eles são um pouco mais sofisticados. São mais sofisticados por quê? Porque eles vão apresentar um núcleo. Esse núcleo ele é muito importante porque é ele que vai abrigar o material genético. Isso tem uma importância tão grande que esse indivíduo, se ele romper a sua membrana, ele pode perder, vai extravasar esse material genético. No caso aqui, o núcleo sendo abrigando o DNA, se ocorrer uma pequena lesão, então ele não vai perder o material genético e vai poder reparar essa membrana, ok? Então eles são mais sofisticados. Além disso, eles vão apresentar uma diversidade de organelas mais sofisticadas aí. E a gente vai encontrar, então, dentro dos eucariontes, os protozoários, os fungos, e o reino animal, o reino vegetal, ou seja, os outros reinos vão estar dentro dos indivíduos que vão apresentar essas células eucariontes. E aí, muito diferente do procarionte, esses indivíduos, então, eles podem ser unicelulares, que é o caso dos protozoários, mas eles podem ser também pluricelulares. No caso de outros indivíduos, no caso das plantas ou no caso também dos animais. Dentro dessa estrutura dos eucariontes, nós temos ainda dois tipos de células que são importantes a gente diferenciar nesse momento, que é a célula animal. A célula animal, ela tem uma série de organelas, ribossomos, o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo de Golgi, lisossomos. Então, ela é uma célula bem mais complexa e ela é muito diferente, por exemplo, da célula, no caso, vegetal. A célula vegetal, ela vai apresentar algumas características aí que é o que vai, de fato, diferenciar da célula animal. Quais são essas características? Presença de parede celular, além disso, de cloroplasto. Então, os plastos geralmente que são cheios de clorofila, responsáveis pelo processo fotossintético, vai apresentar um vacúolo centralizado muito grande, por isso que ocorre o deslocamento do núcleo para uma das extremidades dessa célula, entre outros elementos que daí ele pode ter armazenamento não só de água, mas armazenamento de algumas substâncias que só os vegetais vão produzir. Então veja, quando a gente fala de procariontes, são indivíduos muito simplificados. Quando a gente fala de eucariontes, são indivíduos mais sofisticados, mas a gente não pode esquecer que a célula animal e vegetal são indivíduos eucariontes. Não entra em outro grupo ou outra classificação. Às vezes os alunos acabam fazendo uma certa confusão, mas aí com o nosso quadro fica bem tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.